Boa noite, gente. Tudo bem? Então vamos lá. Quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? Vai, Regina. Chega aí, se você puder, por favor. Eu não sei em que rumo você está pensando. Se é o Deus que você falou há uns dias atrás, Deus existe? Sim, ele existe, você fez, né? Nós estamos falando daquele único do Cristo, que pode se chamar de Deus. Ou se é do Deus que nós criamos, Deus do plano. Existe. Eu penso assim. Existem três perguntas que o ser humano busca resposta. Primeiro, quem ele é. Segundo, a existência dele. O que ele está fazendo aqui, por que ele está aqui, quem colocou ele aqui, por que. Enfim. E a terceira pergunta: quem é Deus? Se Deus foi criado por alguém, quem criou Deus? Então, e aí começa a virar um looping, né? Logo, vamos começar da pergunta: quem é Deus? Gente, nós precisamos começar a falar, nós precisamos começar a colocar para fora aquilo que nós estamos pensando. Então, por favor, não existe o certo, o errado, o duvidoso. Só existe o quê? O como você está vendo. Então, A criação é feita pela própria mente coletiva, né? repete, por favor. Repete um pouco mais alto que eu não estou ouvindo, Silvana. Oh, desculpa, Regina. Corrigir a tempo. Eu vou mudar minha gente. Eu acho que a Silvana vai pintar o cabelo de preto, por isso que eu tô. Tá, mas vamos lá. Hein, Não, Regina? estou pensando Ah. que a gente pensa, alguém nos criou, só que quando a gente vai entrando dentro dos conceitos, eu pelo menos entendi assim, que existia uma ideia que foi dissociada, virou uma mente coletiva Qual era a que ideia? fez chegar a Deus, eu acho. Só que isso foi dissociado, não sei se é o termo, mas nesse ponto foi criada a religião, seita, filosofias, escolas e tantas outras coisas, para achar uma forma de fazer servo e acreditar que aquele caminho, de acordo com o lugar, ia te levar ao Criador, chamado Deus. Puxa o sofá. Então, vamos começar todos pensam da mesma forma? Todos estão vendo da mesma forma? Eu não entendi nada daquilo que a Regina falou. Puxa. Se puder repetir. Existia uma ideia. Está me ouvindo, Aldo? Existia Agora uma. sim. Agora sim. Vai lá. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Fala mais alto. Boa noite. Existia uma ideia, é assim que eu vejo, que foi trazida. Essa ideia acabou se fragmentando, ou seja lá como for o nome, que eu não sei dizer agora, mas que fez com que nós, essa ideia se dividisse de uma forma que criasse uma mente coletiva, e nessa mente coletiva, escolas, religiões, e tantas outras coisas que eles chamaram, ou essa ideia chamou, de chegar a Deus, nos tornando servos, porque a gente acreditava, né, que um desses caminhos ia levar a Deus. Só que não existe Deus, né, porque nós o criamos, né. É assim que eu vejo. Tudo bem.
eu entendi a tua voz, mas ainda continuo não entendendo absolutamente nada daquilo que você está dizendo. Então, Ramtem, me ajude, por favor, a ordenar melhor. A pergunta é, supor que você encontra um cara na rua, um cara qualquer, não? Ele te pergunta, quem é Deus? E você começou a falar de conceito, da mente coletiva, de ideia, da fragmentação. No nosso grupo, sim. Talvez você tenha razão. Se fosse lá fora, É uma não sei como forma. eu responderia para uma Você pessoa. acha que foi clara? Não sei. Não seria clara para uma pessoa lá fora, Aldo. Então, quem é Deus? A pergunta é, quem é Deus? Quem é Deus, gente? Vamos, vai, Regina. Na tua concepção, Deus, quem é Deus? Como que é, Verus? Deus seria um ser que nós atribuímos uma divindade. Então vamos lá. Deus é uma pessoa a qual eu atribuo a ele uma imagem de divino. Isso. Rose, quem é Deus? Deus é uma força maior, algo maior. É, eu sei de onde veio essa definição, hein? Essa definição Não, veio da tua escola, força maior. Eu até pode ser assim, tipo, quando você comenta da consciência crística, é você e ele, é uma coisa assim, é direto eu e ele, né? Eu tenho pensado muito nisso e conversado muito com eu e ele. Nossa É senhora. uma coisa maior. Daqui uma hora você vai falar assim, o que eu tava Só que eu tô fazendo? embananando tudo, Tá. certo? Tá. Não sei. Ótimo. Que assim dá pra corrigir. Quem é Deus? Isabel. Bom, eu não consigo entender Deus como a imagem que existe hoje, né? Porque hoje a imagem que temos de Deus... Você pode falar mais próximo ao microfone que eu não estou te ouvindo. Obrigado. É difícil você definir Deus quando a imagem que você tem de Deus foi uma ideia totalmente relativa daquilo que você enxerga na tua criação, na tua vida. Então, assim, para mim, Marcos, o Deus que é vendido aqui hoje, o Deus que é falado hoje com força maior, ser absoluto, algo divino, que rege nossas vidas, que olha, esta imagem que foi criada, que a gente tem que chegar, eu não consigo entender essa imagem como Deus. Perfeito. Quem é Então, Deus? assim, no meu ponto de vista, Deus é algo absoluto. Para mim, é a consciência. É o absoluto da consciência. Não é um ser que... Não é alguém que rege. É o absoluto da consciência. É assim que eu vejo. Entendi. Marcos Germano de Portugal. Então é assim, como eu cheguei à conclusão que Deus existe, tá? Tudo que a gente enxerga, tudo que a gente vê é criado. Nada surge do acaso, existe uma criação. Tá? Se existe uma criação, quem criou essa criação? Então, o Deus seria o Criador. Tá? Mas também, se for pensar assim, então aí tem N possibilidades de quem é o Criador. Tá? Então, eu acredito que Deus seja, não sei como chamar, se é uma entidade, se é um ser superior, tá? E que... Só não pode falar que é a força maior. Não, um ser superior. Ah, entendi. É, então tá bom. A Se força. não cria casa,
Então, no caso, nós somos a casa e o engenheiro é o criador. Agora você foi maçom, hein? Porque o arquiteto do universo. Que você comentou que por que Deus masculino, né? Deus é uma designação masculina, né? Porque Então, senão seria por que não deusa. poderia ser feminino, né? É, porque mulher, né? Tô brincando, eu tô brincando. Débora, quem é Deus? Pra você. Esse é um exemplo de treinamento de telepatia. Entendeu? A gente começa a falar, deixa o microfone no mudo, e, entendeu? Isso, perfeito. Desculpa. Que é isso, Débora? Eu tô tão. Das minhas anotações, eu estou no segundo caderno do Ágora. Eu anotei. Parágrafo. Ué, eu tenho que me pegar em alguma coisa, eu tenho que me basear em conceitos que eu não conheço, porque senão eu não consigo. Desculpa. Continua a parlare. Bom, eu anotei no meu caderno como uma consciência absoluta para o plano em que estamos, porque você falou que a gente só sai desse plano quando a gente atinge a luz, que é essa consciência absoluta, o consciente da consciência absoluta, não é isso? A Itália não está entendendo direito. Você precisa falar um pouquinho mais devagar e mais alto, por favor. Por gentileza. Você pode repetir mais devagar e um pouquinho mais alto, por favor? Tá. Você está ouvindo, Eleonora, Aldo? Agora sim, vai lá. Agora sim. O que eu anotei no meu caderno é como a consciência absoluta para o plano em que estamos. Porque, não sei se eu entendi direito, quando você atinge o estado, como que é? O estado consciente da luz, você atingiu o total da consciência para o plano, não é isso? E que fica como é que volta lá para na próxima era, não é era, volta para ser a mente daquele plano? Quem é, Alguma coisa, não tem, Marco? quem é Deus, então? Essa consciência absoluta para o plano que nós estamos. Entendi. Entendi. Dantas, quem é Deus para você? Deus. A partir do momento que eu vi. Não estou te ouvindo, Dantas. Você pode chegar mais próximo, por favor? Por gentileza. Obrigado. Tá bom. Sou eu. Só isso? Sim. A partir do momento que eu souber quem eu sou. Quando que eu vou saber quem eu sou? Existindo. Quem define a existência? Eu. E o observador, onde fica nisso? Então, nesse caso, eu. Entendi. Não o observador. Porque Entendi. enquanto eu estiver dependendo do observador, eu sou dependente. Entendi. Entendi. Francisco, quem é Deus? Você sabe o que eu ia perguntar para você. Não adianta você tentar apagar a câmera, sair, entrar. Não adianta, eu ia perguntar. Depois de todas essas definições aí, eu tô mais perdido agora. Todo mundo deu um tipo de definição. Quais foram as definições dadas aqui? Meu Deus. Vai, quem é Deus? Eu não tenho uma definição. Não consigo ter uma definição.
Tá, mas ele existe? Eu fico na dúvida, porque não é palpável, né? Então é complicado para explicar, né? Entendi. Maria Lúcia, quem é Deus para você? Curiosamente, quando você nos perguntou quem é Deus, eu me lembrei de quando eu fazia catequese para a primeira comunhão católica, como eu nasci, né, em família católica. Deus seria um espírito perfeitíssimo, criador do céu e da terra, onipotente, onipresente, onisciente. Mas hoje eu tenho outros conceitos e tenho talvez mais dúvida do que certeza. Para mim, Deus é o incognoscível, o inexplicável, e a minha inteligência terrena, humana, não alcança o que é Deus. E eu não preciso definir para saber que Deus é o meu Pai. Eu tenho usado muito isso, Deus Pai. Quer dizer, Ele me criou, eu sou obra da criação dele. E eu não tenho preocupação de definir Deus. O importante é que eu tenho a consciência que Ele é o Cristo e eu procuro chegar à consciência crística. Entendi. Na linha de que todos somos adultos e que todos temos coragem para, no mínimo, analisar o que nós falamos e o que eu falo, eu penso um pouco diferente de todos. Ontem nós falamos que tudo que existe cumpre uma razão de existência. Só para recapitular, qual que é a razão de existência do instinto? Você está falando no mudo, Regina? E aí a gente... Movimento. Hã? Matéria. A razão é o... Então vamos pensar assim, ó. Vamos pensar assim. Existe um conceito muito incorreto que eu quero esclarecer e que fique registrado aqui. A definição de vida é associada a movimento. Na ausência de movimento, não se associa à vida, mas sim se associa à morte. Por isso que quando uma pessoa está morta, ela está sem movimento. Logo, movimento torna-se vida. Para que exista movimento, precisa existir diferença de potencial, mais e menos. Nesse momento instaura-se o relativo, a dualidade. A dualidade, para existir e ser satisfeita, faz-se necessário experiências. Logo, o que dá razão de existência à dualidade são as experiências. Para que as pessoas, para que os seres que estão no plano, no tempo e no espaço e que ocupam a matéria, vida, portanto, torna-se uma relação de movimento. Ficou claro até aqui? Que é errado. O que é uma bobagem falar isso. Então, aqueles, né? Ah, nós estamos no movimento. Para! Desculpa. Você não sabe o que você está falando. Né? Você está, enfim. Então é assim, por quê? Movimento
dualidade. Dualidade, alto, baixo, gordo, magro, enfim, relativo. Relativo tempo. Então é assim. Quando você sai do estado de instinto, mesmo ocupando a matéria, o movimento é transformado no quê? Na estabilidade. Por quê? Não existe equilíbrio na alma e nem no espírito. Isso é uma bobagem quem fala isso. Não existe equilíbrio. Equilíbrio é para instinto. Por quê? Porque como o instinto vive no relativo, equilíbrio, desequilíbrio. Então satisfaz a necessidade do relativo. Ter ou não ter, ser ou não ser. Então termos como ser são aplicados a instinto. Por isso que o instinto sente. Mas o espírito sente? Lógico que não. O espírito é. Então esses termos absurdos ensinados pelas escolas tendem a deixar as pessoas presas aonde? No plano. No plano. No plano. O que existe de absoluto no plano? É que o plano em si é absoluto. Por quê? Porque Ele não muda, né? é imutável. Ele não muda, né? O plano não muda? Foi o que você falou ontem. Eu falei ontem isso? Falou. Por que eu falei que o plano não muda? Eu tô tentando lembrar pra continuar. Quem pode ajudar a Regina? Porque ele foi criado assim. Não, Marcos. Tem que ter uma resposta. Tem que ter uma razão. Porque ele foi criado assim não é razão. Não, você até explanou um pouco mais falando de gravidade quando você falou. Não, eu disse que gravidade não existe. Então, Mas falou aí eu que ia a entrar. Terra cai, por exemplo. Aí eu ia entrar na mecânica quântica e peguei e falei assim, para que a gente entre na mecânica quântica, faz-se necessário nós estudarmos o átomo. Para que a gente possa estudar o átomo, faz-se necessário estudar a experiência de dupla fenda, que é, no mesmo instante, um átomo exerce a função de luz e de matéria. Por isso que é o fóton. Mas assim, então não vamos entrar nesse termo, porque eu vou ter que descrever por fórmula e vai ficar difícil. Por quê? Porque não existe física quântica. É outro absurdo. O que existe é mecânica quântica. Então todo mundo que fala não sabe o que está falando. Mas voltando para cá. Nós temos o quê? O que nós estudamos na segunda-feira? Na terça-feira? Que o triângulo tem um ponto do quê? De estabilidade. Qual é o ponto da estabilidade? O 4. Por isso que o ser humano deve aprender a ser egoísta e não egocentrista. Porque existe uma inversão de valores. Hoje, quando você fala aquela pessoa egoísta, ela pensa que ela só quer tudo para ela. Mas, na realidade, este conceito diz a egocentrismo. Portanto, egoísmo é você não mais como centro do universo, mas como ser que existe. Eu sei quem eu sou.
Neste momento, eu rebato a ideia de conhecimento e de evolução. Por quê? Porque a partir do momento que eu sou egoísta, eu entendo que tudo que existe em mim já está. Eu não preciso, não há necessidade de eu buscar fora o que já está dentro. Portanto, se eu estou ou me encontro na posição de instinto, eu busco conhecimento e evolução. Por quê? Porque eu passo por experiências para poder fechar o ciclo. Nesse momento eu fico preso a o quê? Ao tempo, ao plano e ao espaço. Então vamos imaginar um círculo aqui. Vamos imaginar um círculo, tá bom? Imagina uma coordenada x e y. O plano está em x e y, certo? Imagina. O plano é relativo? Não. O plano não muda. O plano é absoluto. Pega o círculo e pensa num relógio. E começa a girar o círculo dentro do plano. O plano está virando? Não. O que está virando é o quê? É o relógio. Então, assim, agora são 12. Na hora que eu giro um pouquinho, 1 hora, 2, 3, 4, 5. Então é o relógio que está virando. Não é o plano que está se deformando. Esse é um dos erros da física, mas depois a gente explica mais isso. Porque o plano não se deforma quando você coloca o planeta. Lembra que a luz que ela contorna? Porque Einstein falou que a luz contorna. Enfim, vamos voltar aqui. Então o plano ele é absoluto. O que muda é o tempo. E o quê? E o espaço. Por quê? Era isso que estava faltando. Porque eu posso mexer o círculo para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. O plano é o mesmo. O espaço o qual aquele círculo ocupa dentro do plano é que muda. Tá entendido até aí? Então o que o plano está fazendo com Não, os... tempo não existe. Como que é, Camila? Então tempo não existe. O tempo... Não, o tempo não existe. O tempo nunca existiu. O que existe é o plano. Então vamos voltar. Aí eu pego o relógio e começo a girar ele. O que acontece? Imagina que a Terra, o planeta Terra, está na posição das 12 horas. Certo? Imagina que no campo de 1 hora existe uma frequência 1, por exemplo. E assim até a frequência 12. Tá bom? Então é assim, na hora que a Terra chegar na posição 1, a Terra está... O que está acontecendo com ela? Ela está recebendo as frequências que estão na posição 1 do relógio. Na hora que eu coloco a Terra, ela está caminhando pelo raio do relógio, tá bom? Na hora que eu pego a Terra e coloco na posição 2, o que significa? Que a Terra está recebendo as frequências que estão na posição 2. Certo? O que significa? Que a Terra, para manter o equilíbrio, porque ela é matéria, ela é instinto, matéria.
ela vai fazer com que todos os que estão contidos nela se adaptem à frequência 1, à frequência 2, à frequência 3. Então, o que está mudando? É a frequência. Fala alto, por favor, Marcos, não ouvi. Porque a Terra mudou de posição. Perfeito. Ela tava, por exemplo, na posição 11 e foi para 12. Perfeito. Então, assim, ela saiu do 12 e foi para 1. Então, as formas de pensamento que existe na posição 1 mudou. Não. Mudou a frequência. Não. Não. O que mudou foi a Terra. Não a Terra que mudou. É a Terra que, quando bate no ponteiro 1, vamos supor, o que ela faz? Por ser matéria, ela se equilibra com as frequências que estão em 1. E todos os que estão contidos dentro da Terra seguem a mesma lei, que é a lei do equilíbrio. Porque são instintos, são o quê? Matéria. Quando a Terra sai da posição 1 e vai para a posição 2, o que vai acontecer? As formas de pensamento da posição 2 não vão mudar. Que vai mudar, ela vai se adaptar à posição E 2. todos os que habitam na Terra vão se adaptar às formas... Como que é, Aldo? Desculpa. Não estava entendendo. Tá bom. A Terra vai para a posição 2. Veja, as frequências da posição. Pensa num relógio, tá bom? Lembra do XY? Não, claro. Então tá bom. Claro. Então, perfeito. Então, as frequências da posição 1 não mudam. Sim. As frequências da 2 não mudam, da 3, da 4. São todas as mesmas frequências. Sim. Certo? O que muda? E a mente coletiva não muda. Para, também. esquece isso agora. Agora esquece. Não pense em mente coletiva, vamos no abstrato. Por favor, vamos no abstrato. O que muda? As frequências. Porque mudou o quê? Mudou o espaço. O plano continua o mesmo. O tempo é uma constante, mas o espaço dentro do plano mudou. Por exemplo, a Terra, há 10 anos atrás, o Sol continua nascendo às 6 horas da manhã e continua se pondo às 6 horas da tarde. Há 500 anos atrás, a mesma coisa. Então, assim, o espaço mudou, o plano é o mesmo. As formas de pensamento mudaram. Por exemplo, há 5.000 anos atrás, o homem dormia no chão. Hoje ele dorme no colchão. Por quê? A frequência do planeta, que está na posição 11, por exemplo, faz com que as formas de pensamento fazem com que este ser seja mais sutil, vamos dizer assim. Mas só que como ele está no plano, no tempo e no espaço, ele está suscetível à evolução, porque ele é instinto. Vamos supor que 12 horas acabou o tempo, tá bom? Quando a Terra voltar no tempo de 1, o que vai acontecer? Todos os seres que habitam dentro da Terra, inclusive ela, vão ter que se adaptar à frequência do 1. E o ciclo começa de novo.
Logo, A nossa historinha essa. logo, não somos. O que a Regina falou? É os 25.920 anos. Ah, Logo, perfeito. não é o plano que muda. É o espaço e o tempo. Portanto, o que o plano está fazendo com a Terra? Não, desculpa. O que a Terra está fazendo com os seres viventes que estão contidos na Terra? O que a Terra faz com os seres que estão contidos nela? Está mudando a frequência, fazendo com O que ela tenha significa isso? uma nova adaptação. O que significa isso? Os seres, todos eles, tá? A planta, o cachorro, o gato, a árvore, todos os seres que estão contidos na Terra, o que está acontecendo? Eles têm que se adaptar. Perfeito, mas eles estão sendo compreendidos pela Terra. Quem é o Deus, então? Que você reza? Que você pede ajuda? Que você fala que, né, Maria Lúcia, que você não sabe quem é? Que você não sei o quê. Quem é teu Deus? A Terra. Olha para quem você está rezando. Olha para quem que você está pedindo ajuda. Olha para quem que você... Tá vendo como precisa saber? Você tá vendo como você precisa saber as coisas? Porque senão você vive numa ilusão e não sai da ilusão. E vê um monte de gente falar um monte de asneira e você acaba caindo no buraco. Então, vamos lá. A Terra compreende quem está dentro dela. E equilibra-se em cada posição que ela vive dentro do espaço que ela ocupa. No plano. Tá claro até aí? O que o plano faz com a Terra? O que o plano está fazendo com a Terra? Gente, é só pegar o exemplo e expandir. Então é assim. O que o plano está fazendo com a Terra? Compreendendo a Terra. O plano está compreendendo a Terra. Então quem é o Deus da Terra? O plano. O plano. Fala, Marcos. E quem que é o Deus do plano, Marcos? Vamos chegar lá, Marcos. Vamos chegar lá. Eu posso chegar na Terra e abrir a Terra? Vamos supor assim que fosse uma bolha. Eu vou lá na Terra e abro. O que acontece? Tudo que está dentro da Terra estaria explodindo. Porque eu estaria matando todos que estão ali. Certo? Imagina uma bolha, Marcos. Uma bexiga. Cheia de água. A terra é a bexiga. A água somos todos nós. Se eu rasgar a bexiga, o que acontece com a água? A água se perde. Então eu não posso pegar a bexiga e abrir. Porque eu estaria destruindo o que está dentro da bexiga. O que eu devo fazer? Eu estou tentando associar isso com a explosão. Eu sei, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Então, eu não posso pegar a bexiga e rasgar a bexiga. O que eu preciso fazer com a água?
Como que é, Marcos? Mudar ela de posição. Muda o nome. Não. Se eu pegar a bexiga e virar, a água continua do mesmo jeito. Eu só tô... Veja, vamos supor que... Vamos pegar no exemplo da bexiga. Vamos supor que na posição 1 seja um clima muito frio. O que vai acontecer com a água? Vai congelar. A posição 2 é uma posição muito quente. O que vai acontecer com a água? Vai evaporar. Mas ela continua sendo o quê? Água. Água. Então, evolução e conhecimento ele não faz o quê com o eu? Não transforma. Porque ele mantém a propriedade da essência. Ele mantém a essência da matéria. Por quê? As ideias não mudam, são sempre as mesmas. Por quê? Porque elas são compreendidas. Por quem? Pelo plano. Ficou claro o que eu estou falando? Está claro o que eu estou falando? Quem é a mente coletiva para quem está contido na Terra? O plano. A Terra. A Terra mesmo. Assim. É lógico. Então, tudo que se falou aqui até hoje, tudo, lá naquela escola anterior, na outra, o que está acontecendo? É a bexiga que tem água dentro, que ocupa diferentes posições aonde? No espaço. Transformou a água? Não. Por quê? Porque está sendo compreendido pela Terra. Então, quem é o Deus de quem está contido na Terra? É a Terra. Quem é a mente coletiva? Que não existe mente. É outra bobagem. Existe o quê? A consciência. Então, quem é a consciência? A Terra. E o plano? São todas as consciências, a Terra, Marte, Júpiter, são todas essas consciências que se manifestam de formas diferentes no mesmo plano. O plano não muda. O plano é o mesmo. O que está mudando é a manifestação da ideia, que é a mesma. Então é assim, a mente coletiva é o plano. Ou a consciência é o plano. Mas você está expandendo, o plano está se expandendo, Marcos, não é? O plano? Cada vez mais. As galáxias estão se Eu vou chegar nesse ponto. Vou chegar. Ficou claro até aqui o que eu falei? Marcos, se a consciência é o plano, e quando nós quando é tempo. Quando é tempo. Esquece a pergunta, porque é uma pergunta relacionada que eu fiz ontem e você explicou. Eu já entendi. Então tá bom. O que está acontecendo com o plano? Eu posso furar a bexiga da Terra? Não. O que eu devo fazer? Transformar a água. Mas não é transformar a água em vapor. Porque se eu fizer isso, eu estou mantendo a propriedade de água. Só que está num estado diferente. Por isso que evolução... De novo, eu vou repetir. Por isso que evolução é uma bobagem. E conhecimento é outra bobagem. Por quê? Porque ele está relativo ao quê? Ao tempo e ao espaço.
Ficou claro até aí? Então o que eu devo fazer com a água? Transformar a água. Logo, eu devo tirar ele de instinto e trazer ele para onde? Para a alma. Por isso que todos os seres que moram no planeta Terra são instinto. Não são alma e nem espírito. Por quê? Porque eles estão sendo compreendidos pelo plano. Por um Deus chamado Terra. Até quando? Até o ponto do infinito. Como assim? Quando alguém que existir no plano, seja ele qual for. E veja, eu não estou falando de tecnologia. Ah, o ET, nossa, o ET nossa, ele tem uma espaçonave que sai daqui, vai para lá, que não sei o que vai. Não é tecnologia que manda. Porque há 5.000 anos o homem dormia onde? No chão. Hoje ele dorme no colchão. Mas não significa que ele se iluminou. Então não é por tecnologia. Tá claro até aí? E não é por fraternidade branca. E não é por chama violeta. Não é por Saint Germain. Porque isso é outra bobagem. Por quê? Porque você está colocando intermediários pertencentes ao plano para comandar o plano. Ficou claro o que eu disse? Você dentro do plano está criando dimensões que o máximo que você vai conseguir é permanecer onde? No plano. Então não é porque um ET, ele é mais... Como que é? Teosofia. Pois não? O que você falou, Leonora? É teosofia, é a teosofia cria de graus. Né? Não, a teosofia, esquece, é outra bobagem a teosofia. Esquece a teosofia. Helena Blavatsky, lembra? Ela copiou tudo do Coleman. Lembra? Helena Blavatsky não sabia nada. Ela Como que chamava mesmo, o Dantas? É Coleman, né? Como? É o Coleman. Ela copiou tudo dele. Então assim, a Helena Blavatsky não sabia nada. Ela só copiou. Enfim. Mas vamos voltar para cá. Então, não é porque o ET arcturianos, o que eles falam? Arcturiano, draconiano, reptiliano, não está fazendo nada. Por quê? Porque a razão não está na evolução. E quem desenhou essa história, desenhou baseado na evolução e não na iluminação. Logo, quando alguém que estiver nesse plano, seja lá onde for, pode ser na Terra, pode ser em Marte, pode ser em Júpiter, pode ser em Urano, pode ser algum ser que convive no plano, entender que o infinito nega a consciência, porque é infinito. Ficou claro? Existe consciência no infinito? Aonde que o infinito vai acabar? Não acaba. Então, como que pode ter consciência naquilo que nem sabe aonde vai chegar? Então somos nós que tornamos o infinito finito no momento que a gente Não, calma. Não. Apaga. Então é assim, quando você, alguém do plano, entender que não existe infinito, porque o infinito nega o quê? A consciência. O que acontece com a expansão? Para e começa a retração. Por quê?
Porque se existir alguém no plano que entendeu que o infinito nega a consciência, a justiça se manifesta. Nesse momento, o que é expansão se torna contração. Por isso do movimento cardíaco. Por isso que o pulsar cresce, expande e contrai, expande e contrai, expande e contrai. Até quando? Até você sair da onde? Do plano. Ficou claro? Tá muito difícil para entender? Esse pedacinho do infinito, se entender que o infinito nega a consciência, ficou um pouco confuso. Existe consciência no infinito? Não. Estão servidos? É água. Vocês querem água? Estão servidos? Fica. Por que não existe consciência no infinito? Porque como que pode existir? Como que uma pessoa consciente pode criar o infinito? Como que pode existir um Deus onipotente, onipresente, onisciente, se ele é infinito? Agora entendi, Marcos. Faz razão o resto agora. Então Deus não existe. Logo, Deus não existe. Essa figura de ser supremo, de aquele negócio todo, entendeu? Quem é Deus, então? É o plano. É o plano que compreende todos os seres que nele estão contidos. Você estava rezando para um Deus, né? Olha a ilusão sua. Olha esses monte de religiosos. Olha esse pessoal. Bom, enfim. Enfim. Como que você sai disso? Hã? Se transformando em luz. Como que você sai disso? Você falou saindo do plano, né? Você falou isso. Você tem que fazer o que com o que está dentro do plano? O plano, ele não pode, você não pode sair do plano. Por quê? Tem que transformar, não é? Você tem que transformar o quê? Eu? O plano. Você não pode pegar a bexiga e furar a bexiga. Você tem que transformar a água que está dentro da bexiga. Porque na hora que você transforma a água de dentro da bexiga, o que acontece? Não existe mais necessidade do plano. A água não precisa mais ser compreendida. Ela se transformou. Logo, não precisa ter mais bexiga. Logo, não precisa ter mais plano. Logo, a consciência crística, ela faz o que com o plano? Ela transformou o plano. O que é a consciência crística, então? O que é consciência crística? É o nada. É o nada. Porque não existe nem mais expansão e nem mais contração. Simplesmente é. Por enquanto, fechamos aqui. Ampliar isso vai complicar muito o teu entendimento. Porque eu acabo de destruir aquela imagem de força. Força maior. É que Deus. É que não sei o quê. Um espírito de luz.
Né? Então, se você começar a analisar o que a gente conversou aqui, e está na internet hoje, você vai começar a entender o quanto tempo você deixou de existir. Essa aula vai para a internet Já hoje? está na internet. Oba! Então vamos rever. Não esqueça de dar o joinha, assine o canal, que tudo... Compartilhe, mande um pix. Não, isso Agora jamais. acrescentaram isso. Isso jamais. É colaborar, mande um pix. Isso Nossa, jamais. não. Jamais. Brincadeira, pelo amor de Deus. Jamais. Pois não, Marcos? O pulsar que você fala é o que se diz dia e noite de Brahman. É o dia e noite de Brahma. Brahma, isso. Isso. Quer dizer, tem explosão, o universo expande, depois ele contrai, volta pro ponto e fica nessa. E- Até E fica haver nessa. a transformação que você falou. Até você se transformar, senão você vai ficar preso ao Brahma. Por isso que Brahma também não chegou na luz. Ele ficou no relativo. Ele ficou no relativo do plano. Porque ele foi compreendido pelo plano. O universo está se expandindo ainda. O uni ou o verso está se expandindo? Não se está se contraindo. Vamos dizer o cosmos. O uni ou o verso está se contraindo? Está se expandindo? O cosmos? Uma boa pergunta. Então. Então. E o Alza falou também. É por isso que a Terra não cai. Lembra quando eu falava? Por que a Terra está parada no espaço? Ela não cai. Por que Marte não cai? Por que o Sol não cai? Por que as coisas não caem? Quem que está segurando tudo isso? Não é a gravidade. Não é a gravidade. Lógico que não é a gravidade. É o quê? O que é? Vamos lá, vamos, só um minuto, Maria Lúcia, é importante isso aqui. O que segura, vamos dizer, a Terra, o céu não, o Sol, o que segura o universo, o cosmos? O que segura? Não. A compreensão. Logo, a força está onde? Na compreensão. Porque se não houvesse compreensão, o planeta não estaria dentro. Então quem segura o planeta dentro? A compreensão. Olha a loucura que é ensinado aí fora. Compreender as pessoas dentro do limite delas. O que a Terra está fazendo com a gente? Está nos limitando. Então, é assim, quando a Regina fala para mim, eu não entendi direito o que você está falando. Porque quando o Marco Germano fala, eu entendo melhor. O que ela está fazendo comigo? Ela está me limitando. Então, é por isso que eu não gosto quando você faz isso. Porque é um recurso filosófico que você utiliza para inibir a existência do outro. Porque na hora que você fala para uma pessoa, eu não entendo o que você fala, você está fazendo o que com o outro? Você está colocando um limite, você está compreendendo o outro. Por isso que você está aqui até hoje. Por isso que a população está no planeta até hoje. Por quê? Porque ela aprendeu a fazer o quê? Compreender. Olha a loucura que essas escolas ensinam. Na hora que você ensina a compreensão, para satisfazer a compreensão, o que precisa acontecer? Você ser compreendido. Lógico. Entendeu? E aí, para você ser compreendido, você precisa ter o quê? Precisa ter o quê? Limite. Logo, você não vai sair do plano nunca. Porque você gosta de ser compreendido, você gosta de compreensão. Você aprendeu a compreender as pessoas. Olha a loucura que foi ensinado para vocês. Pois não, Maria Lúcia. Marcos, afinal,
quem é Deus para você? Não existe? Na concepção que eu acabei de falar, não. Sim. E por que você nos orientou a quando as coisas estão difíceis, a gente pedir ao Pai? Pai, Quem é o Pai? eu considerei, parece simplismo, Deus. Quem é o Deus? Como o Criador. Quem é o Deus do Então, plano? a Terra. Para quem é instinto, Maria Lúcia. Lembra como eu comecei a falar? Sim. Instinto? Aham. Para quem se torna espírito, quem é o Deus? A luz? Você. Sim. Porque daí eu serei luz. Isso. Porque você é. Então eu ensinei você a ser egoísta. O que eu ensinei? Por que ser egoísta? Porque você começa a dar razão de existência a quem? A você. A mim. Isso. Então, na hora que você começa a pedir para você, ou para Deus, que é você, você começa a falar assim, eu existo. Eu existo. Certo. Nesse momento, a existência nega o quê? A compreensão. A existência repudia ser compreendido. Porque ela existe. Ela é. Nesse momento, você começa a fazer o que com você? Se libertar do quê? Do plano. Nossa, mas quanto nós temos que abstrair, não? A minha cabeça fica dando nós. Eu diria assim, ó, quanto que a gente precisa reconhecer que... Vou repetir. Eu vou repetir o que Por favor. Eu vou repetir o que a Regina falou. Como é difícil alguém de carne reconhecer que alguém de carne conseguiu. Parece impossível, né? É. A gente chegar nesse estado. Mas eu acho que Eu acho que... Hoje eu penso, se alguém conseguiu de carne, é possível para cada um de nós. Se essa pessoa conseguiu, eu diria que qualquer um consegue. Mas não é? É lógico. Então. Só precisa existir. É isso aí. Só precisa falar assim, Pai, então agora você vai entender. Pai, em suas mãos eu coloco a minha vida. O que eu falei para você, Regina? E você falou não. Não, mas entenda o que eu fiz com você. Quando eu falei, Regina, coloque na mão do Pai a sua vida. O que eu falei para você fazer? Não é do seu jeito. Não, Regina. Não? Não. Pai, em suas mãos eu coloco a minha vida. O que significa isso? Exista. Porque quem é o Pai? Você. É você. Então, assim, Regina, coloque você no altar do sacrifício. Que é você. Exista. Foi isso que eu quis dizer. E você falou, não quero. Então o que você falou? Eu não quero existir. Eu não quero existir. Olha que coisa que você falou. Entendeu? Só que os dias vão passando. Eu não sabia. Não, Marcos, desculpa, mas é assim. Aquilo vai entrando de outra forma, você vai analisando, vai trabalhando. Tá certo. É Tá só tudo isso. certo. Eu acho que nós somos muito pequenininhos ainda. É verdade. Mas a gente consegue. Alguns são. Gente, ficou claro então a conversa de hoje? Tá ótimo. Precisa analisar. Não é para aceitar tudo como verdade, é para analisar, é para refletir, é para não é para engolir e falar amém. Não é isso, tá bom? Análise e reflexão, tá bom?
Obrigado, gente. Agora eu vou ter uma conversa. Boa noite a todos. Boa noite, tudo bem? Pessoal da internet, obrigado. Fiquem em paz. Boa noite.